Olá pessoal, eu sou a Mayra, que bom que nós estamos aqui com esse tempo no vídeo. Para quem conhece, para quem é da comunidade e está acompanhando, toda quinta-feira nós temos um vídeo, uma mensagem um pouco aprofundada das mensagens que nós temos tido todos os dias na nossa comunidade, uma forma da gente se manter perto, se manter conectado, não só entre nós, mas também com Deus durante esse tempo de isolamento em que a gente não pode se encontrar sempre aqui na nossa querida Casa Céu. E a mensagem de hoje é de um dos amigos nossos, que mandou essa semana no grupo, uma mensagem que se chama Reconhecer a Deus. Ele baseia numa passagem que está em João, no capítulo 6, do 35 ao 37, e eu vou ler de início para a gente começar. Diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. E a partir desse texto, nosso amigo escreveu a seguinte reflexão. Ele diz assim: Nesse tempo de quarentena, que já parece uma eternidade para mim, tem sido comum a cabeça e o coração ficarem a milhão tentando entender e lidar com toda essa conjuntura. O tempo passa e parece que o assunto não desgasta. Na verdade, ele desenvolve, evolui e segue balançando as estruturas. Já me perguntei de tudo um pouco. Deus realmente existe? Que mundo é esse? Vale a pena seguir trabalhando quando o seu trabalho é tentar fazer arte? Tem sentido? Vale realmente a pena? Ser humano é muitas vezes hesitar. E em meio à hesitação, eu tento fazer o exercício intencional de olhar para Jesus. E depois peço a Deus que me ajude a crer e ter esperança. O pedido sai algo mais ou menos assim: Deus, se você existe, se pode me ouvir, eu quero dizer que tenho muitas dúvidas e que busco a verdade. Mostra se Jesus é realmente essa fonte de vida e sentido. Ajuda-me a ter convicção de que isso tudo é real, para que eu possa não somente ver, mas também crer e saber que jamais serei rejeitado. Que a gente possa conhecer, reconhecer ou re-reconhecer a Deus de verdade. Essas foram as palavras escritas por uns nossos irmãos, e é muito interessante esse panorama que ele nos dá, né? Esse panorama de, primeiro, falar sobre a quarentena e todo esse contexto que a gente está tentando entender em meio a toda essa confusão, mas parece que independente da situação que a gente está passando agora, essa questão das nossas dúvidas, elas estão sempre presentes. Não é só porque nós estamos em meio a uma pandemia que nosso coração está cheio de dúvidas. É a simples condição de sermos humanos que faz com que nós queiramos conhecer o mundo, queiramos conhecer o que está além desse mundo, se é que tem algo além, e nosso coração se vê inclinado para isso. E isso é propriamente a nossa busca pelo verdadeiro Deus. Nós nos inclinamos em busca da verdade, muitas vezes encontramos paliativos para isso, coisas que nós assumimos como verdades em nossa vida e na verdade não correspondem ao nosso Deus, mas aqui ele deixa isso muito claro, essas dúvidas sempre presentes. E uma coisa que chama muito a minha atenção é como a oração aqui presente é uma oração sincera. E é sobre isso que eu queria falar hoje. O quanto as nossas orações, que são o momento da nossa conversa com Deus, às vezes acabam se enchendo de palavras bonitas e rebuscadas, palavras muito bem construídas, cheias de conhecimento teológico e que muitas vezes servem para nos esconder de Deus. Toda vez que a gente fecha os olhos ou de olhos abertos, seja lá como você prefere orar, e fala palavras que não dizem respeito a quem nós somos e como nós estamos, a gente está gastando um tempo da nossa vida para um Deus de mentira. E o nosso Deus não é um Deus de mentira, é um Deus de verdade. Então o convite de hoje é para que a gente olhe um pouquinho mais para as nossas orações, para aquele momento em que está só a gente e Deus. O que a gente acha que tem que esconder? Por que a gente acha que de Deus nós conseguimos esconder alguma coisa? Claro, às vezes está difícil até para nós mesmos vermos, mas não tem nada melhor do que apresentar tudo isso que a gente já conhece para o nosso maravilhoso Deus. E mais, pedir para que Ele nos mostre tudo aquilo que nós não conseguimos entender ainda. E é aí que a gente chega nesse momento que nós estamos hoje, desse cenário maluco da doença, onde a gente espera que algum veredito venha, que alguém diga aquilo. E ninguém, além do nosso Deus, pode fazer isso na nossa vida. Então abra sinceramente seu coração diante de Deus, coloque ali os seus anseios e não tenha medo das perguntas e tenha coragem para as respostas,
porque todas as nossas perguntas podem, se Deus quiser, ser respondidas. E aí a gente vai ter outras coisas para pensar. E assim nós seguimos a vida, tendo na soberania de Deus, de um Deus bom, um Deus justo, que ama todos os seus filhos. E é muito interessante porque aqui ele fala sobre o exercício intencional de olhar para Jesus. O que será que significa esse exercício intencional? Jesus na nossa história é algo que é indescritível em um pequeno vídeo na internet. É uma decisão de passar uma vida conhecendo e se relacionando com Jesus. Mas uma das coisas que Jesus representa na nossa história é um parâmetro, uma nova régua do que é ser humano. É olhar para Jesus e entender qual é o desejo de Deus para os seus filhos, que tipo de relacionamento ele quer ter com os filhos, que nega o mundo, e isso não significa estar fora dele, porque o próprio Deus veio para a terra, mas que nega se dobrar, se curvar para os prazeres e para as perdições desse mundo, porque existe algo muito maior e algo com muito mais sentido na presença de Deus. Então, ao olhar intencionalmente para Jesus, a gente consegue ter esse novo parâmetro de vida e reordenar várias coisas da nossa vida, mesmo sem ter resposta para várias das perguntas. Então, que nesse momento a gente possa olhar para Jesus, lembrando que o nosso Deus invisível se fez visível na pessoa de Jesus, e que hoje, por mais que a gente saiba que ele não está fisicamente ao nosso lado, ele está aqui, e hoje esse Deus se faz visível através das nossas vidas. Então hoje os nossos braços, os nossos abraços, as nossas profissões são também uma resposta de Deus para a humanidade. Então muitas vezes nós podemos ser um instrumento da resposta de Deus para a nossa própria vida e para a vida das outras pessoas. Que hoje essa reflexão possa fazer parte da sua caminhada com Jesus. Se você ainda não faz essa caminhada, fica um convite para uma vida de muito mais perguntas do que você pode imaginar. Mas repousando que uma coisa é certa, existe um Deus conosco e esse Deus é bom. Esse Deus é realmente o puro amor. Até logo, siga num ótimo dia e nos vemos em breve.